Olá, boa noite. Eu sou o Rafael, estou aqui em Jaraguá. Estamos começando o nosso primeiro episódio do ESDcast, o nosso podcast onde nós vamos estudar a doutrina espírita. Estou aqui com o meu pai, que está lá em Itapema, o senhor Gasparino. Boa noite, pai. Boa noite. Vamos começar hoje, então, né? Nosso projeto, nosso primeiro episódio aí de estudar o Espiritismo, né? Certo. Então vou me apresentar. O meu nome é Gasparino, resido aqui em Itapema e estamos com essa proposta de fazer um estudo da doutrina espírita, iniciando, como se diz normalmente, do começo, a, Certo. a apostila número um, com temas previamente preparados. E o tema de hoje, inclusive, chama-se Os Precursores da Doutrina Espírita. E o nosso objetivo com este trabalho, além de divulgar a doutrina, é que outros interessados no estudo, que muitas vezes não têm o tempo necessário para ir ao centro, Uhum. participar de um estudo, eles possam interagir com o nosso curso, fazendo perguntas, fazendo comentários, Isso. e da nossa parte, com toda a boa vontade, nós vamos procurar responder essas perguntas, esclarecer as dúvidas, que é o objetivo principal nosso, além de divulgar a doutrina. Exatamente. Nós vamos deixar no nosso blog, que já fica aqui divulgado, que é o www.esdcast.com. Vai ter área para o pessoal fazer pergunta, para deixar comentário sobre cada aula. Pode mandar e-mails para a princípio vai ser gmail.com, depois a gente organiza o nosso servidor para ser .com, só somente .com. E é isso, tentamos aí com esse projeto, que tomara que dê certo e que as pessoas participem, né? Que todo mundo que ouça faça perguntas, deixe seu comentário, para a gente ter uma interação legal com todo mundo. Então, para iniciar o nosso trabalho, e como de hábito em toda a reunião espírita, nos centros e principalmente quando se faz evangelho no lar, se faz e se inicia com uma prece. Então gostaria de, inicialmente, rogar a proteção dos bons espíritos, do nosso anjo de guarda, para que se façam presentes e nos auxiliem nesse trabalho, que é um trabalho de doação, feito com muito amor, com muito carinho, e cujo objetivo principal é a divulgação da doutrina e a possibilidade daqueles que não têm condições de ir ao centro poderem acompanhar as instruções, os ensinamentos que deixaremos no nosso endereço eletrônico que já foi divulgado. E assim, rogo mais uma vez a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso mestre e amigo, e que possamos ter êxito em nosso trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, eu acho que a primeira coisa, acho que a gente devia começar explicando para quem está nos ouvindo, eu acho que muita gente não deve saber o que que é um podcast. O que que tu acha? Isso. Faz a gentileza, explica o que é o podcast. Muito bem. O podcast, para quem não está familiarizado, eu tenho vários colegas meus que já sabem o que é, mas acho que a maioria de quem não tem contato com esse mundo não tem noção. Na verdade, imagine você um programa de rádio, né? Onde você está lá ouvindo, tá escutando. É, A diferença aqui para a gente é que a gente não está ao vivo. Nós estamos gravando o programa, temos a condição de editar, de cortar as partes ruins, de deixar o programa mais bem bonitinho, mais bem formatadinho, e a gente publica isso no nosso blog. Quem está ouvindo tem a chance de ouvir os programas anteriores, de ouvir na hora que bem quiser, tá dirigindo, tá no, sei lá, na pausa do trabalho e não precisa estar preso num horário fixo, né? Então, certo. basicamente isso. É um programa onde a gente vai fazer gravadinho e vamos deixar publicado no nosso blog. Né? Acho que podemos começar, acho que agora, já que estamos com o senhor, o que é exatamente o ESG, para que as pessoas entendam o que é o ESG para a doutrina espírita. Certo. O ESD, cuja significação é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, é um curso organizado e elaborado
pelos centros espíritas, em que tem como objetivo e com a metodologia adequadas facilitar o conhecimento do ensino que os espíritos de luz trouxeram para a nossa humanidade. Este estudo foi inclusive sugerido durante a codificação da doutrina espírita pelo ilustre professor Allan Kardec, que disse na sua revista registrada no projeto de 1868, inserido na sua obra Obras Póstumas. Ele disse o seguinte: um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Olha só. Baseado nisso, foram desenvolvidas atividades programadas que oferecem o conteúdo espírita com leveza e incentivam a participação e a manifestação dos frequentadores, uma vez que a doutrina espírita é uma doutrina livre, em que todos os participantes devem, por obrigação, questionar todo o ensinamento que ele não puder entender. E é por isso que a doutrina, que o nosso curso incentiva a participação e a manifestação. Isso que nós precisamos da participação de todo mundo, visto que a gente não está no centro espírita, não temos aqui uma turma, a nossa turma vai ser justamente quem está nos ouvindo. Certo. Né? E só lembrando para todo mundo, nós vamos deixar disponível no nosso blog todo o material, a apostila que nós estamos, a primeira parte da apostila que nós estamos estudando hoje. Cada aula a gente vai ter um materialzinho lá em PDF para todo mundo baixar. Muito bem. Então, continuando, o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, pressupõe a formação de turmas para a realização de estudo metódico, contínuo e sério do Espiritismo, com programação fundamentada nos livros espíritas, principalmente os de Allan Kardec, que nós chamamos do Pentateuco Kardeciano, formado pelos Livros dos Espíritos. Foi o primeiro livro editado em 18 de abril de 1857. Na sequência, Allan Kardec editou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e, por último, o Livro dos Médiuns. Olha o que é que nos diz Francisco Cândido Xavier em sua obra A Agenda Cristã, ditado pelo espírito de André Luiz. Abre aspas. O conhecimento real não é a construção de alguns dias, é obra do tempo. O que é que nos quer dizer essa frase? Nós não podemos aprender uma doutrina, seja o Espiritismo, seja qualquer ensinamento, da noite para o dia. É certo. Temos que ter calma, paciência e perseverança. Comparando com o nosso ensino, quando entramos na escola, lá no prézinho, e passamos para o primeiro ano e o segundo ano, é dessa forma, então, que vamos conseguir assimilar os conhecimentos da doutrina espírita, como se estivéssemos entrando no primeiro ano. Muito bem. E assim, só para todo mundo acompanhar, o Espiritismo, já que nós estamos estudando os precursores da doutrina espírita, ele sempre existiu, não? Olha, nos conta a história que desde os primórdios da humanidade, desde que o homem começou a habitar este planeta, houve sempre comunicações com os espíritos. Relatos que contêm, tanto no Novo como no Antigo Testamento, testemunham estes fenômenos que na época eram considerados extraordinários, fantásticos, cuja explicação não era possível porque lhes faltava conhecimento. Certo. Todavia, as interferências das forças exteriores inteligentes têm ocorrido, como disse, desde os tempos imemoriais, durante
todo o curso da história até o advento da terceira revelação do Ocidente, com Kardec, podemos então dizer que o Espiritismo sempre existiu, embora, como doutrina, tenha surgido somente após a publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. O que dá para entender assim, manifestações de espíritos sempre houveram, né? Sempre houver. O que passou a determinar isso como espiritismo foi Allan Kardec em 1857. É verdade. Então, inclusive, o termo espiritismo, médium, mediunidade, espiritista, foram termos que Allan Kardec criou, como ele diz na sua obra, na sua primeira obra, a necessidade de se criar termos novos para coisas novas. Nem existiam esses termos na época, né? Esses termos não existiam. Uhum. Portanto, quando alguém disser que é espírita, obrigatoriamente ele estuda em um centro ou trabalha em um centro que segue a codificação kardeciana. De Allan Kardec. Allan Kardec. E é muito comum ouvirmos pessoas que frequentam um terreiro de Umbanda, com todo o respeito, lógico, o espírita respeita todas as religiões, eles se denominam espíritas. Então cabe a nós, espíritas, esclarecer a eles que eles são espiritualistas. Justo. E espírita é somente aquele, como eu disse, que segue a codificação kardeciana. E assim, existe notícia de ideias espíritas antes de Allan Kardec? Como dissemos no item anterior, as manifestações sempre aconteceram. No Antigo Testamento e no Novo Testamento são pródigos em fenômenos e em ideias espíritas, como a possibilidade de evocação dos mortos e a necessidade de examinar o conteúdo das comunicações espíritas propostas por João Evangelista, mais próximo da codificação kardeciana. Mas, anteriormente a Kardec, a história registra os livros produzidos por dois grandes sensitivos, Emanuel Swedenborg, na Europa, e Andrei Jackson Davis, nos Estados Unidos. Certo. Eles eram o quê? Eles eram médiums? Eram médiums. Dá para dizer assim. Tanto Emanuel quanto Andrei Jackson Davis tinham uma mediunidade fantástica. Mas como eles viveram anterior à codificação, eles não entendiam e não tinham explicações da sua. O que veio a acontecer somente depois, quando da codificação, e que os espíritos de luz trouxeram dentro das obras de Kardec toda a explicação de como que funciona a mediunidade, o que acontece com o médium, certo. O que é médium, né? Que o nome mesmo já nos diz, médium, aquele que está no meio. Está mediando, né? No meio do mundo material com o mundo espiritual. Então, como essas pessoas não tinham este conhecimento, mas tinham esta faculdade, e eles não entendiam como que aquilo funcionava, né? Tu citou ali que existiam comunicações espíritas propostas por João Evangelista. Eu sei que Paulo de Tarso também tinha essas comunicações. Para que assim o pessoal não fique pensando que a gente está tirando do nada, dá para citar alguma dessas manifestações espíritas feitas por Paulo de Tarso e até pelo João Evangelista? Paulo de Tarso, tanto Paulo quanto o Evangelista, quanto o João, né? O João Evangelista, eles se pronunciaram. João Evangelista, por exemplo, ele fez uma recomendação. Isso está lá em João, capítulo 4, versículos 1 e 2. Então eles nos diz: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Certo. Então, nesta advertência que João faz, ele diz o seguinte: cuide para que o espírito seja de Deus, porque muitos espíritos se manifestam e às vezes são espíritos ignorantes, espíritos brincalhões, espíritos sem cultura. Certo. Agora, os espíritos que são de Deus, quer dizer, espíritos bons, espíritos de luz, estes, quando se comunicam,
É apenas para trazer instrução, trazer uma mensagem de paz, de fraternidade, de incentivo, para que se continue na luta, né? Luta Uhum. pela nossa evolução, que é o objetivo da nossa vida. E Paulo de Tarso, lá em Coríntios, capítulo 14, do 1 a 3, o que ele nos fala? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então esta é também a advertência de Paulo de Tarso, inclusive quando ele fala que você pode, muitas pessoas oram em línguas, falam em línguas, né? Então se você está falando em línguas, tu fala somente a Deus, a não ser que as pessoas que estejam à tua volta entendam aquela língua pela qual você está falando, né? Uhum. É uma advertência que Paulo faz, e como prova de que as manifestações existem. É. Se bem que essas duas advertências, tanto de Paulo quanto de João Evangelista, foram posteriores a Jesus, né? Sim, Que é o Evangelho de João, e Paulo, que tornou-se depois apóstolo de Cristo. certo. E assim, e hoje, na era moderna, quem são considerados assim, os precursores do espiritismo, antes mesmo de Kardec? Como nós falamos anteriormente, são três os precursores da era moderna. Emanuel Swedenborg, que era um sueco, Franz Anton Mesmer, que foi um grande estudioso do magnetismo, Uhum. e Henry Jackson Davis. Então esses são os chamados precursores da era moderna. Certo. Temos precursores também de antes de Cristo. Estamos falando de Sócrates. Uhum. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Jesus também nada escreveu, e nenhum escrito deixou de seu próprio punho. Sócrates, como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. 400 anos antes de Cristo, Sócrates já combatia os preconceitos religiosos. Que interessante, né? Então, do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também ele, Sócrates, foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Então vejam só a visão que Sócrates tinha já há 4 séculos antes de Cristo, Certo. que Deus era único, Uhum. que a alma é imortal e que existia uma vida futura. Estes ensinamentos, para a época, eram uma heresia. Era, né? Era uma Bem avançado para o heresia. seu tempo, né? Por quê? Porque os povos da época eram politeístas, como os gregos, que tinham lá milhares de deuses. Sim. Eles não admitiam a ideia de ter um Deus Um único, Deus único, né? muito menos da imortalidade da alma, e não tinham também conhecimento que existia uma vida futura. Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram os seus discípulos, a de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos do seu discípulo Platão. Uhum. Então julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Uhum. Uma das citações de Sócrates, e a gente pode perceber a coerência que existe no que Sócrates disse com o que se prega hoje na doutrina espírita. Então Sócrates disse: o homem é uma alma encarnada. Veja bem, Olha só. encarnada. Antes da sua encarnação, existia unido aos tipos primordiais.
as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então, quando Sócrates disse isso, Que interessante, né? ele estava, não sei se por intuição, com certeza por intuição, né? Uhum. Estava dizendo como é que era a vida no mundo espiritual. É verdade. Porque no mundo espiritual, né, nós, espíritos, que já passamos por isso talvez milhares de vezes, nós temos esse desejo de voltar É verdade. à carne, né? Por que voltar à carne? Porque é aqui, encarnado, que nós conseguimos remir os nossos erros do passado. Aí alguém pode perguntar assim, sim, mas não dá para evoluir lá no mundo espiritual? Dá, né? Com Sim, certeza. verdade. Podemos evoluir no mundo espiritual, mas é na carne que nós completamos a nossa remissão dos nossos pecados. Aqui a gente tem experiências que não teria no mundo espiritual. É porque a lei de causa e efeito, né, nós vamos ter que cumpri-la encarnados. Sim. Uma vez que fomos autoritários em outra vida, nós teremos que ter numa próxima vida encarnados alguém que seja autoritário conosco. Que não é a lei de Talião, mas é uma lei que justifica você resgatar os teus débitos com os mesmos males que tu causou, você vai receber da mesma forma. Isso. E Sócrates tinha essa visão, né? Olha que interessante, né? É verdade. Já 400 antes de Cristo, né? Então, E 1000 e tantos anos antes de Kardec, que foi quem codificou toda sim, a doutrina. é verdade. Kardec foi no século XVIII, mais de 2000 anos depois de Sócrates, veio a Uhum. espírita, né? É verdade. Então, veja bem, não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre princípio inteligente e princípio material. Quer dizer, está muito claro, né? É, O Sócrates fala isso, que existe um princípio material e um princípio espiritual. que fique bem claro aqui para quem está ouvindo, a gente não está dizendo que Sócrates era espírita, né? Não, Sócrates tinha uma ideia espiritualista de que a alma sobrevivia à morte do corpo e isso que ela estava encarnada, ela vinha já de algum lugar antes, né, de estar aqui na Terra. Ele tinha já naquele tempo essa ideia. essa ideia, esse conhecimento que, com certeza, ele era médium, né? Uhum. Com certeza ele tinha o seu espírito protetor, o seu guia, a lhe intuir essas In- coisas, né? Intuindo essas ideias, né? Intuindo essas ideias, exatamente. Uhum. E além disso, né, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mundo após a morte, é finalmente o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então isto Sócrates pagou com a sua vida por declarar essas coisas. Tem Certo. outros princípios de Sócrates, né, que são Uhum. coerentes com a doutrina espírita. Então eu escolhi este para que a gente veja o quanto era coerente, né, o pensamento dele, as ideias dele, com a doutrina que hoje nós professamos, com a doutrina que hoje a gente estuda, É verdade. a gente acredita, né? Uhum, uhum. Então, O que a gente tira de conclusão, pelo menos eu, que comunicação com os espíritos não é uma propriedade exclusiva do espiritismo, né? não, é verdade. É uma propriedade inerente ao ser humano que ocorre em qualquer religião, em qualquer época e com qualquer pessoa, né? Isso. Nós é que estudamos isso de uma forma mais científica e acreditamos na comunicação devida dos espíritos com a gente, né? Porque o que que acontece? A doutrina espírita tem o conhecimento de como se processa essas comunicações, né? É isto. Porque os espíritos de luz trouxeram este conhecimento, que na antiguidade os homens não sabiam. Sabiam que alguma coisa se comunicava com eles, mas não sabiam como. Como e de que forma, né? Que espíritos que estavam ali. Então, as comunicações, né, como dissemos no início, elas sempre existiram. Uhum. Se a gente vê a história, vamos supor, dos indígenas, que eram homens primitivos, né, sem cultura nenhuma,
mas eles tinham lá o seu pajé, tinham lá as suas cerimônias, né? Eles acreditavam, quando enterravam seus mortos, eles acreditavam que tinham que colocar ali aquelas coisas, aqueles bens que pertenciam àquele morto, inclusive colocavam comida, Uhum. acreditavam que o espírito precisava se alimentar. E que ele sobrevivia após a morte, né? Então você veja, eles já tinham a crença de que o espírito existe, que algo além do corpo existia, né? Uhum. Uhum. Só eles não tinham explicação de como, mas eles tinham aquela intuição que algo existia além daquela matéria, daquele corpo físico. Uhum. Eu acho que para falar dos precursores antes da codificação propriamente dita, era mais ou menos isso, né? O que a gente Eu tinha, acho o que a que gente é. tinha para falar, né? A gente vai deixar o material, né, disponível para o pessoal consultar e pesquisar sobre Sim, esses precursores, né? sim, com certeza. E aqueles que acessarem e tiverem alguma contribuição para colocar no nosso endereço, e tiverem alguma dúvida, é que faça a gentileza de escrever, Por de favor, né? questionar, porque a doutrina espírita é uma doutrina de questionamento. É, Por que questionamento? Porque não se deve aceitar tudo aquilo que se diz a respeito da doutrina. Olha o que João Evangelista recomenda, né? Verificai se o Espírito é de Deus. uhum, Por que ele já disse isso? Porque ele sabia que falsos profetas existiram. Falsos espíritos também existem. Então não é porque alguém está lá na frente passando uma instrução, dando uma palestra bonita, né? palestra, falando coisas a respeito dos espíritos, que a gente vai sair dali crendo, Achando, crente que é crendo verdade. que aquilo que foi dito lá na frente é uma verdade. É, Não, a gente tem que questionar. E isso se chama fé raciocinada. raciocinado. Bom Eu, senso, eu né? tenho que acreditar com a razão, né? Verdade. Se eu acredito que os espíritos existem, que eles se manifestam, que existe uma forma de se manifestar e que alguém tem essa capacidade de se manifestar, isso tem que ser de uma forma raciocinada. É verdade. Então é nesse sentido que nós pedimos que as pessoas interajam conosco, nos questionando, colocando ali sua opinião, Né? colocando ali a sua divergência, se for o caso. Se for o caso, né? Aí, Vamos responder a todos, né? com Com certeza, certeza. vamos entender. De novo, não somos perfeitos, né? Podemos errar com algum momento aqui, podemos falar alguma coisa que está errada. E se alguém souber o correto, por favor, tá lá o blog para isso, né? Nos corrija, deixe seu comentário. Eu costumo dizer assim, nós não somos perfeitos, né? E também não somos imperfeitos, nós estamos imperfeitos. É, E se estamos, é porque nós estamos num caminho, né? Em então, direção à perfeição, isso é verdade. que é o objetivo de todos nós, né? E Uhum, isso que Deus nos criou também, né? é Para que verdade. um dia estejamos perfeitos, de luz e convivendo próximo a Deus, né? Um dia nós chegaremos lá, com certeza. Com certeza. Então, acho que para finalizar a nossa primeira aula era isso, né? Era isso, com Falar, certeza. falar sobre os precursores da doutrina espírita, né? Então, fica aqui o nosso abraço para todo mundo que nos ouviu. De novo, precisamos de comentários, precisamos de questionamentos. Está lá o blog para isso, no esdcast.com. Manda e-mails, esdcast.gmail.com. Vamos aguardar aí a participação de todo mundo, que eu acho que temos um belo projeto pela frente com o estudo do Espiritismo. Sim, e já vamos convidar a todos para o próximo assunto, que vai ser os fenômenos de Hydesville e as mesas girantes. Muito, muito interessante, vale a pena participar. Então, então tá bom, vamos encerrar aqui o nosso trabalho, agradecendo mais uma vez ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, e aos espíritos de luz, bons, nossos amigos, nossos companheiros, nosso anjo de guarda, que com certeza estão nos intuindo, nos orientando e nos amparando para que a gente possa ter sucesso no nosso trabalho. É isso aí. A todos eles o nosso muito obrigado e que Jesus
a sua luz e o seu amor permaneçam entre nós. Que assim seja. E que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite.